Bom, eu vou começar introduzindo um pouco sobre nosso tema. A auditoria independente, feita de acordo com as regras da credibilidade aos balanços financeiros. O papel de uma auditoria independente é analisar os números e a atividade da empresa para dizer se as demonstrações contábeis apresentadas estão de acordo com a realidade financeira e patrimonial. Com isso, investidores e outros agentes do mercado entendem que aquele balanço é, em tese, confiável. As investigações buscam entender o papel das auditorias nos casos. A intenção é saber se a auditoria foi feita corretamente, mas não encontrou os problemas, se ocorreram erros na condução da auditoria ou se os auditores não reportaram o problema de forma deliberada. As auditorias independentes estão sob pressão após escândalos empresariais recentes que geraram prejuízos a investidores em diversos países, inclusive no Brasil. As críticas ao setor incluem concentração de mercado, conflito de interesses e fiscalização falha. No centro da discussão estão quatro empresas que dominam o mercado no Brasil e no mundo: a PwC, KPMG, Ernst Young e Deloitte. A KPMG disse que preza pela transparência, as outras não comentaram nada. Mesmo com esses escândalos, não geram perda de clientes. A PwC auditou as lojas americanas. Um rombo bilionário nas Americanas não foi apontado pela PwC. As Americanas esconderam ao menos 20 bilhões de reais em dívida nos balanços divulgados ao mercado. O roubo da varejista brasileira veio à tona em janeiro deste ano e não foi apontado nos relatórios da PwC, que auditava a empresa desde 2019. A responsabilidade da PwC está sob investigação da CVM e é alvo de processo na Justiça. A varejista instaurou comitê interno para investigar o caso. Ernst Young auditou o Wirecard. O dinheiro que sumiu da fintech Wirecard não apareceu nos relatórios da Ernst Young. A fintech alemã Wirecard quebrou em 2020, depois de admitir que cerca de 1 bilhão e 900 mil euros que apareceram em seus balanços na realidade não existiam. A Wirecard teve seus balanços auditados pela Ernst Young entre 2016 e 2018, mas a auditoria não apontou a fraude. No início de abril, a Ernst Young foi proibida de fechar contrato com empresas de interesse público na Alemanha durante 2 anos e recebeu multa de 500 mil euros. Marcus Braun, ex-CEO da Wirecard, negou as acusações de fraude durante seu julgamento. A KPMG auditou a Silicon Valley Bank, Signature Bank e First Republic Bank. Esses 3 bancos que quebraram nos Estados Unidos foram auditados pela KPMG. O Silicon Valley Bank, até então o 16º maior banco do país. O Signature Bank, que em 2022 tinha ativos totais na casa dos 110 bilhões de reais. E o First Republic Bank, focado no público de alta renda, que acabou comprado pelo JP Morgan após a intervenção. Os 3 eram auditados pela KPMG, que havia testado a saúde financeira deles. A Deloitte auditou a Gol. Relatórios falsificados da Gol levaram a multa milionária para a Deloitte. Em 2016, a subsidiária brasileira da Deloitte foi multada de 8 bilhões de dólares pela agência norte-americana que regulamenta o setor por falsificar relatórios de auditoria da empresa aérea Gol, relativos a 2010. Na época, a fraude foi considerada a mais grave já encontrada pela agência dos Estados Unidos. A Gol disse que não havia indício de que caso gerasse benefícios à empresa ou impactos em suas demonstrações financeiras. Agora eu vou falar dos problemas da auditoria. Os grandes desafios da auditoria incluem a dificuldade de identificar erros e fraudes. As investigações procuram determinar se a auditoria não detectarão problemas devido às falhas técnicas, equívocos na conduções ou omissões internacionais. Como são realizadas por amostragem, nem todas as transações são verificadas, o que pode dificultar a identificação de fraudes, especialmente quando são internacionais. Além disso, há questões sobre possíveis conflitos de interesses, já que os auditores podem alterar entre serviços de auditoria e consultoria para os mesmos clientes, comprometendo a eficácia dos rodízios obrigatórios previsto à lei. Agora eu vou falar sobre os impactos desses problemas. O primeiro ponto é que em pouco mais de 6 anos, foram 24 casos com aplicação de multa. De 2017 até o dia 24 de abril de 2023, a CVM abriu 72 processos sancionadores contra auditores independentes. Destes, 40 foram julgados, sendo que em 10 casos o acusado foi absolvido
4 levaram advertência, 2 casos terminaram em suspensão e 24 tiveram aplicação de multa. A auditoria investigada também pode se propor a pagar um valor para encerrar o processo, assinando um termo de compromisso. Agora, o segundo ponto é que a EY chegou a anunciar um plano para separar suas unidades de auditoria e consultoria, mas desistiu dessa mudança. O Reino Unido definiu o prazo de até julho de 2024 para que as auditorias separem essas duas unidades de negócios daquele país. E, por último, o prejuízo aos acionistas em caso de escândalos. Os casos envolvendo empresas auditadas geraram prejuízos a investidores. Eles são levados a acreditar que os balanços das empresas são confiáveis, já que foram auditados, investem seu dinheiro e acabam perdendo todas suas economias em caso de fraude ou problemas financeiros não apontados. Como melhorar o controle e a regulação? Mais rigor ajuda a desestimular irregularidades. As punições da CVM para casos de irregularidades ficaram mais duras nos últimos anos. Em 2017, o teto para multas passou de R$ 500 mil para 50 milhões de reais. Ainda assim, a CGU avaliou que os acordos fechados pela CVM com auditorias investigadas precisam de critérios que permitam assegurar que esses acordos efetivamente desestimulam as práticas que motivaram sua celebração. Fazer observações sobre a melhoria do processo ou mudança em como a empresa está negociando com clientes, é necessário auditar essas mudanças, garantir que a mudança esteja bem projetada, opere como pretendido e seja efetiva. E isso demonstra que a auditoria interna para reconhecer um trabalho bem feito, além das áreas que ainda precisam ser trabalhadas. Um dos principais problemas é o auditor determinar se as distorções foram causadas por erro ou fraude. Para obter segurança razoável, o auditor tem a responsabilidade de manter a atitude de ceticismo profissional durante a auditoria, considerando o potencial de burlar os controles pela administração. Os objetivos dos auditores nesses casos são identificar e avaliar os riscos de distorção relevante decorrente de fraude, obter evidências suficientes apropriadas sobre esses riscos, responder adequadamente face à suspeita de fraudes.